Seria possível terminar o God of War 2 no modo mais difícil, com todas as suas armas upadas no máximo? E é óbvio, fazer isso com apenas os recursos que o jogo disponibiliza pra você, sem usar nenhum tipo de glitch ou qualquer trapaça. É exatamente isso que eu fiz no God of War 1 recentemente, e já dando um spoiler pra você que não assistiu, eu consegui fazer isso. Só que aqui no God of War 2 as coisas vão ser um pouquinho mais complicadas. Isso porque aqui no 2 o jogo te dá 60% a menos de orb no modo mais difícil. No 1 você tem apenas 6 armas pra upar, já no 2 você tem 7 armas pra upar. No 1 você precisa de cerca de 65 mil orbs pra upar todas as armas. No 2 você precisa de 129 mil orbs pra upar tudo. É muita coisa, cara. Isso aqui vai ser difícil pra caramba. E seguinte, cara, o nosso desafio de verdade ele só vai começar depois que o Kratos morrer pros Zeus e perder todas as suas orbs, entregando elas pra Blade. Eu achei que essas orbs aqui do começo, de alguma forma, elas voltariam pro Kratos futuramente. Só que eu pesquisei bastante e eu não achei nada comprovando isso. Mas só pra garantir eu resolvi pegar todas as orbs possíveis aqui do começo também. Bom, então eu fui lá e selecionei o modo Titan Hard, que é o modo mais difícil, e começamos. É engraçado que assim como no God of War 1, esse primeiro take não é pré-renderizado. Aí depois que troca pras costas do Kratos que ele fica pré-renderizado e fica igualzinho o gráfico do PS2. Bom, aqui nessa parte não tem nada que você possa fazer pra conseguir mais orbs desses inimigos. Talvez uma estratégia interessante que você pode usar aqui é ficar spamando o Poseidon Rage, né, que é esse raio, já que ele consegue estacar um combo absurdo. E combo nesse jogo dá bem mais orb do que no primeiro jogo. Bom, matamos todo mundo, depois a gente abre a porta, mata esses carinha aqui, o gigante mete o soco na parede, quebra a parede, mata todo mundo. Depois a gente pega o baúzinho de vida e vai enfrentar o Colosso, que tá na moeda de R$1 do Brasil. Olha só, nós prevemos o Colosso antes dele existir. E quando eu era criança eu tinha muito medo desse Colosso. O começo do God of War 2 pra mim era completamente aterrorizante. Bom, a gente foi lá e atordoou ele, depois a gente vai estar com uma pedra na cabeça dele e se joga em cima dele como se a gente fosse uma munição de um estilingue, foda-se. Aí é só ficar apertando o quadrado até o Kratos enfiar a Blade of Atheras na cara do Colosso e ele arremessar a gente vários quilômetros pra longe. Bom, chegando aqui nesse lugar você tá no meio de uma fonte com água e em volta dessa fonte tem várias janelas e quebrando essas janelas você vai descobrir duas mulheres que são muito legais, que querem jogar Jockey Pô com você, e se você conseguir ganhar delas, elas vão te dar várias orbs. Muito legal, mas como eu falei pra vocês, essas orbs aqui do começo são inúteis, então que se foda essas duas minas aí. Depois a gente nada mais um pouco até que a gente chega nessa parte onde a gente tem uma alavanca e aqui a gente descobre a nova mecânica que foi implementada no God of War 2, que não tinha no God of War 1, que é essa mecânica do Kratos lançar a espada dele e agarrar como se fosse a teia do Homem-Aranha. Eu acho essa mecânica muito legal, cara. Bom, agora a gente abre essa porta, mata esses inimigos como se não fosse nada, depois a gente toma aquele jump scare do Colosso, que por algum motivo ele sabe que a gente tava dentro desse lugar e o Kratos simplesmente arremessa várias toneladas de concreto no rio. Mano, aqui eu acho que foi um dos maiores feitos de força do Kratos em toda a saga God of War, não tô zoando. Depois a gente pega esse baú aqui, depois a gente escala a parede e pega esse outro baú aqui até a gente chegar na segunda luta contra o Colosso, que é bem facinho, cara. Aqui é só você ficar spamando o Poseidon Rage até ele morrer, não tem segredo. Aí você risca a cara dele, ele vai te pegar na mãozinha, aí você vai lá e enfia a espada com tudo na mão dele, ele vai te soltar e te jogar a vários quilômetros de distância de novo. E nesse lugar você encontra esse baú, que é o baú mais inútil do jogo, porque você nunca vai abrir ele, já que quando você chega aqui você sempre tá com a magia e a vida cheia. Depois você abre uma porta, mata um monte de inimigo, faz o puzzlezinho da caixa, abre 2 baús de orbs inúteis e depois mata mais alguns inimigos e puxa essa alavanca até que você dá de cara com o olho do Colosso. E aí você mete porrada no olho do Colosso até vir uma das cutscenes mais sinistras do jogo. Caraca, essa cutscene é muito foda, mano. Kratos! Bom, essa parte aqui da frente é engraçada, cara, porque aqui é o primeiro spawn de inimigos infinitos do jogo, ou seja, aqui você não tem outra escolha a não ser correr. Eu testei bastante e não parou de spawnar. Eu não sei se em algum momento para, mas enfim. Depois você tem que matar esses inimigos aqui embaixo pra você poder se equilibrar. E aqui do lado tem 2 baús de orb. Até agora eu não entendo por que os caras botaram tanto baú de orb aqui no começo se a gente vai perder tudo. Não faz o menor sentido. Depois a gente vai pro lugar onde tem 2 baús, né? Um de vida e um de magia. E tem que matar esses carinha aí também. E aí a gente finalmente chega na parte onde a gente vai dar tudo que a gente tem pra colocar nessa espada maldita, que nem é tão forte assim até hoje. Eu acho a Blade of Olympus uma das espadas mais bostas do jogo. Ela não tem nada de especial. E até hoje eu não entendo como que o Kratos conseguiu cair numa merda dessa, cara. O cara entregou todos os poderes dele pra uma espada, mano. Bom, depois de perder todos os nossos poderes, tá na hora de entrar dentro do Colosso. E aqui ocorre um grande problema de proporção, porque por algum motivo esse Colosso é muito maior por dentro do que por fora. Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. E aqui dentro a gente mata uns inimigos e destrói o primeiro coração, depois destrói o segundo coração, depois pega o nosso primeiro olho, destrói o terceiro coração, depois sobe essa cordinha e destrói o quarto e último coração, sai correndo pela boca do Colosso até que você tem uma das cutscenes mais tristes do God of War.
Meu Deus, mano, eu fiquei muito triste quando eu tava jogando isso pela primeira vez. O Kratos começa a vomitar. Cara, eu tive vontade de chorar nessa hora, mano. Até agora eu tô com vontade. Bom, e agora, infelizmente, é a hora que o Zeus faz a gente de cachorro. Oh, não, Zeus vai me solar. E não há nada que eu possa fazer. Eu vou apertar a bolinha tão rápido que você não vai conseguir me matar. Ah, e se assim como eu, você sempre quis saber o que acontece se o Kratos acabar derrotando os Zeus aqui nesse começo de jogo, agora eu vou acabar com a sua curiosidade. Esse cara instalou um hack no jogo dele, que ele conseguia matar qualquer inimigo do God of War com apenas um hit. E aí quando ele chegou nessa parte, ele bateu no Zeus, e tudo que aconteceu foi que o Zeus desapareceu do nada. É, cara, eu achei que ia ter uma cutscenezinha aqui caso você conseguisse fazer isso, mas seria desperdício os caras criar isso, porque ninguém ia conseguir fazer isso sem hack, né? Bom, aí o Zeus manda a gente pro inferno, onde tem essas mãos, que a gente tem que instantaneamente atacar elas pra conseguir vida, porque aqui o Kratos tá com quase nada de HP e qualquer tapa que elas der na gente, a gente morre. Aí se você me perguntar como faz pra morrer no inferno, eu realmente vou ficar te devendo essa. Aqui spawna mãos infinitas, ou seja, orbes infinitas. Não, porque em determinado momento elas simplesmente param de dropar orbes pra você. O que dava pra você fazer aqui é farmar orb de combo, mas eu tô com preguiça demais pra fazer isso. Ah, e só pra deixar claro, farmar é diferente de glitch ou trapaça. O farm, ele é uma coisa que tem dentro do jogo e você pode usar pra conseguir mais orb. O glitch, você usa um bug do jogo pra conseguir orb. É completamente diferente. Enfim, depois de 20 segundos a gente sai do inferno. Sim, foi muito mais rápido que no God of War 1. Olha só que coisa gostosa. E aqui a gente encontra o nosso último soldado vivo, que algumas pessoas presumem que o nome dele é Atreus, porque em determinado momento no God of War 2018 o Kratos menciona esse suposto soldado, mas ninguém nunca conseguiu comprovar que era esse soldado que nós encontramos aqui no God of War 2 e posteriormente mata ele no final do jogo. Enfim, depois aparece o cavalinho de fogo e agora a gente vai enfrentar essas calopsitas do caramba. E aqui, rapaziada, o jogo começa de verdade. Aqui nós temos que conseguir maximizar a quantidade de orbes. E aqui não tem uma forma muito boa de matar elas de um jeito que você consiga muito mais orb. O que eu fiz aqui foi apertar a bolinha e arrancar as asas mesmo, igual todo mundo faz. Depois dessa parte você enfrenta aquele boss que futuramente vai dar mais uma arma pra gente upar, que é aquela lança que quase ninguém usa no God of War, até porque ela é inútil, cara. Quando a gente pegar ela eu falo mais sobre isso. Enfim, ele dá uns tiros na gente, é só você ficar desviando até que você chega dentro dessa parte aí de gelo, que tem um titãzão tomando conta. Inclusive ele vai lá e prende o nosso cavalinho, olha que desgraçado. Enfim, essa parte aqui dá o nosso primeiro baú de orb de verdade que a gente pode contar nesse jogo. Ah, inclusive, cara, eu vou tentar mostrar todos os baús de orb que eu vou pegar nesse jogo, porque no vídeo passado algumas pessoas falaram que eu deixei vários baús pra trás, porque eu simplesmente cortei o vídeo e não mostrei eu pegando. Então aqui eu vou ter que mostrar tudo, porque caso eu não consiga, vocês vão falar que é porque eu deixei vários baús pra trás. Bom, então a gente vai lá, mata essas arpias, depois desce escalando a parede, aí a gente dá de cara com esses inimigos. É que o melhor jeito de você conseguir orb é esmagando eles na parede. Eu fiz isso com todos. Depois você enfrenta esse Minotauro, e aqui eu tentei matar ele sem apertar a bolinha, porque se eu não me engano aqui nesse jogo o Minotauro dá magia se você apertar a bolinha, diferente do God of War 1. Depois você pega esse baúzinho de orb, desce essa cordinha até que você sai nessa parte que tá cheio de inimigo, arqueiro e Minotauro. Matei todo mundo até chegar na parte que você tem que desprender o mendigo. Agora o Kratos faz uma das maiores sacanagens, que é deixar o cara pendurado, enforcado, pra ir lá poder buscar o arco, sendo que ele podia ter feito isso na hora que ele já tivesse a porra do arco. Tem umas coisas que a gente não questiona, né? Ah, e aqui atrás, antes do mendigo, tem um baúzinho de orb que dá pra você pegar. Aí eu fui andando até que você passa por mais uma daquelas paredes que aparecem os inimigos. Você desce, mata os inimigos aqui embaixo pra conseguir mais orb. Depois pega esse outro baúzinho de orb, sobe essa parede, pega mais esse baú de orb, até que na frente você encontra o seu primeiro baú de pena. Ah, mano, e baú de pena e ouro eu não vou ficar mostrando todos que eu peguei não, porque a minha vida e minha magia já vai comprovar que eu consegui pegar todos. E aí a gente vai finalmente enfrentar a Medusa. Inclusive a primeira vez que eu tava jogando eu achei que eu ia conseguir o poder da Medusa agora. O jogo trollou bastante aqui, cara. Até hoje eu não entendo por que o poder da Medusa não veio nesse momento. Inclusive se ela viesse nesse momento, esse desafio ia ficar muito mais fácil, porque como você já deve saber, quando você mata um inimigo que é petrificado pela Medusa, ele dropa uma porção de orb a mais pra você. Mas infelizmente em 2007 a Santa Mônica já previa que Lux, o herói, ia tentar fazer esse desafio, por isso que a Medusa não vem agora. Eles queriam dificultar a minha jornada. Depois disso a gente passa por essa parte que o Tifão fica soprando gelo na gente e essa arpia vem tentar matar. Depois a gente derruba aquele pedação de pedra e faz uma ponte certinha até a cara do Tifão, mete umas espadadas no olho dele e arranca o arco, depois deixa ele completamente cego. Depois a gente enfrenta esses inimigos e aqui do lado a gente tem que pegar esses inimigos e tacar na fogueira pra poder liberar esses baúzinhos aí. Essa parte aqui é bem legal, é quase como se fosse um minigame. Depois você usa o arco do Tifão pra poder liberar esses lugares que o Kratos pode tacar a espada dele, até que você chega nessas pedras. E aqui é geralmente onde eu consegui upar minha espada, porque essa parte dá muita orb. Só que quando eu terminei de quebrar ela, eu percebi que ainda faltava tipo 700 orbes pra mandar a espada pro 2. Então eu achei isso muito estranho. O modo Titan Hard reduz muito a quantidade de orbes que você recebe. Aí na volta eu acabei não gravando, tava pausada a gravação, mas você pode usar o arco pra poder liberar essa parte que vai ter um baú de orb e um baú de olho. Logo depois disso
disso, você finalmente consegue matar aquele mendigo e pegar o poder de fogo. E aí eu já usei ele pra matar os inimigos que tem ali na frente. Inclusive, cara, o poder de fogo ele é muito mais fraco do que o poder da espada do God of War 1. Aquele poder que deixa o Kratos azul, né? Sei lá por que também, cara. Aí depois disso você pode subir aqui que você vai encontrar 2 baús de orbes. E se você descer aqui nessa corrente você vai encontrar mais 2 baús de orbe. Aí depois disso eu passei por aquela parte da corrente que aparece esses malucos. Depois eu quebrei aquela porta usando o poder de fogo. Matei esses inimigos aí na frente. E finalmente consegui upar minha espada pro level 2, cara. Eu demorei bastante pra fazer isso. Eu achei que seria bem mais cedo. Então aqui eu já fiquei um pouco preocupado. Depois a gente segue, mata mais alguns inimigos. Até que a gente finalmente taca fogo na mão do Tifão. E ele liberta nosso cavalinho. E a gente pode ir pra próxima área do jogo. Mas antes você precisa fazer essa transição. No meio dessa transição tem mais calopsita que você tem que matar. E depois de matar mais algumas delas, finalmente aparece aquele boss da lança de novo. E aqui a gente mata ele, só que a gente não pega a lança agora, infelizmente. A gente pega ela muito depois. E aí a gente chega farmando aura no Templo dos Cavalos. É assim que eu apelidei o nome desse lugar. O nome desse lugar nem é esse, mas enfim. Aqui do lado você já pode pegar mais um baú de orbe. E subindo aqui você dá de cara com esses novos inimigos que são equivalentes ao soldado de Ares do God of War 1. Porque não dá pra você apertar a bolinha neles direto. E eles são muito mais resistentes do que aqueles outros soldados que a gente enfrentou na fase do gelo. Depois a gente vai, sobe aqui e se depara com essa porrada de cachorro. A gente pega e começa a chutar eles. Depois a gente vai lá no fundo, pega 2 baúzinhos de orbe. Pega esse cadáver, puxa a alavanca, coloca ele em cima daquele botão lá de pressão, puxa a alavanca e passa pelas 2 portas. E depois chuta a portona gigante. Aí começa aquela cutscene de flashback. Depois dessa cutscene aqui atrás você pode pegar um baú que dá acesso ao seu primeiro upgrade de vida, se você pegou todos os baús de olho até aqui. Aí depois a gente vai enfrentar um mini boss, que é a besta, junto com os filhos dela também. Então a gente vai lá, usa o poder de fogo, mata os filhos dela também, pega a caixa, empurra pra poder subir nesse lugar onde tem mais um baú de orbe. Depois você vai, desce nesse outro lugar onde você consegue mais um baú de orbe. Aí depois você sobe, você vai escalando por esse teto onde aparece mais alguns inimigos. Depois dessa parte aparecem uns cachorros, uns arqueiros. Aqui você pode chutar eles nos arqueiros, inclusive dá bom se você não quiser gastar o seu arco. Aí depois aparece mais uma porrada de inimigos até que você puxa essa alavanca e chega na parte das mulheres que cantam e gritam no seu ouvido. Então eu fui lá e matei as 3 até a porta quebrar. Mas antes de sair dessa sala você pode vir aqui pra trás que vai ter uma corrente. Subindo nessa corrente você vai ter acesso a 2 baús, um baú de olho e um baúzinho de orbe, bem escondido, cara. E aí depois dessa sala você finalmente chega na corrente principal do templo, que é a corrente que te dá acesso ao verdadeiro primeiro boss desse jogo, que eu considero pelo menos, porque é uma boss fight que é difícil de verdade, a boss fight contra o Teseu. Mas essas 2 primeiras partes aqui da luta é bem tranquilinha, que você realmente luta contra o Teseu. A parte difícil mesmo é quando ele sobe lá em cima, porque você vai precisar do arco pra poder dar dano nele, e a sua magia não é infinita. Então ele fica mandando os minotauros pra você teoricamente conseguir magia infinita até derrubar ele lá de cima. E essa parte é uma chatice, cara, porque como eu tô jogando no Titan Hard, a quantidade de magia que os minotauros dropam pra mim é reduzida. Então eu tenho que matar muito mais minotauro do que o normal, o que aumenta a chance de eu morrer também, porque o dano aqui é aumentado. Mas pelo menos eu consegui matar ele até que bem rápido. E aqui do lado da arena da boss fight tem um baú de orbe que você pode pegar caindo aqui. Aí dentro da sala do Teseu tem mais um baú de orbe. Aí saindo daqui indo pela lateral você encontra mais um baú de orbe. E subindo nesse lugar antes de pegar a cordinha tem mais um baú de orbe que você pode pegar. E aí depois disso a gente abre aquela sala que finalmente dá acesso ao nosso primeiro poder de verdade desse jogo, que é o Chronos Rage. Até porque o arco do Tifão ele é equivalente ao raio que os Zeus dá pra gente no God of War 1. Ele é muito bosta, não serve pra quase nada, só pra algumas situações específicas. Já o Chronos Rage, ele serve praticamente em qualquer luta do jogo inteiro. Ele é muito bom, principalmente quando ele tá no máximo, que ele explode. E aqui na arena eu já aproveitei pra usar ele, porque ele é muito bom pra conseguir orbe também, por causa da quantidade de vezes que ele bate por segundo. Isso significa que ele vai manter um combo muito alto. Eu acho que eu fiz um dos maiores combos da minha vida jogando God of War. Eu peguei cerca de 700 hits. Isso é muita coisa, cara. Eu consegui cerca de 500 orbes. Aí subindo aqui você pega mais um baúzinho de orbe até que você chega na parte onde você tem que soltar os cavalos. Eu acho essa parte bem chata porque você tem que ficar rodando essas coisas aí, pegando impulso nesses morcegos. Mas depois dessa parte veio uma parte muito legal, que é a hora que você levanta esse negócio e começa a dar chicotada nas costas dos cavalos para eles criarem vida e simplesmente moverem o templo de lugar. E aí a gente consegue acessar a próxima área do jogo. Aí na volta você encontra mais alguns inimigos que você tem que matar até que você finalmente pega uma correntona que te leva diretamente pro templo de Lachesis, que te introduz ao novo inimigo do jogo, que é esses mosquitos chatos que fica cuspindo gosme, você é uma merda. Aqui escondidinho na parede você pode encontrar um baú de orbe e subindo aqui você encontra outro baú de orbe. Aí rodando o templo você pode encontrar mais baú
de orb. E descendo nessa parede você também encontra outro baú de orb. É, cara, esse jogo tá cheio de baú de orb escondido, mas como eu falei no primeiro vídeo, não vai passar nenhum pelo radar de Lux, o herói. Ah, e se você descer um pouco mais, você vai encontrar um baú que tem uma pena que vai te dar o seu primeiro upgrade de magia do jogo. Aí a gente entra nesse templo, puxa esse negócio pra trás, vai nadando e mergulhando graças ao poder do Poseidon que a gente conseguiu no God of War 1, chega até essa sala, pega esse novo poder, essa nova mecânica que foi adicionada ao God of War 2 de poder parar o tempo. Na verdade não é parar, né? Você desacelera o tempo, porém você continua no tempo normal. Isso é muito legal, cara. Aí depois você volta, pressiona essa placa de pressão, as coisas vão subir, você para o tempo e com isso a gente pode descobrir esse baú secreto que vai dar acesso ao nosso segundo upgrade de vida do jogo se você pegou todos os baús de olho até aqui. Depois a gente sobe lá em cima, pisa no negócio, ela vai descer a mão, você para o tempo pra conseguir subir até a mão dela, aí você vai ser levado diretamente até a cara, né, dessa estátua da irmã do destino, essa otária. Aqui do lado dela você pode pegar um baúzinho e descendo aqui você pode usar ela pra poder desacelerar o tempo e facilitar esse combate aqui agora em 1000%. Cara, é muito bom usar isso, mano. Depois dessa luta você quebra a cara da estátua da irmã do destino, vem aqui pra esquerda, tem um baúzinho de orb pra você pegar e descendo aqui você vai ter que enfrentar esses ciclopes, que essa batalha é bem chata porque eles são bem resistentes, cara. Aí depois disso você sobe naquele lugar, leva a estátua até esse raio de energia pra bloquear o raio, aí depois você pega outra estátua pra levar até o outro raio. Inclusive a qualidade mudou aqui porque eu deixei a gravação pausada nessa hora. Sempre quando a gravação fica ruim é porque eu peguei outro vídeo do YouTube pra poder exemplificar a parte que ficou pausada, tá, rapaziada? Eu só tô explicando isso aqui pra não deixar confusão. É que eu sou burro, às vezes eu pauso a gravação no meio da gameplay. Enfim, depois disso aquele campo de força é liberado e a gente vai pro nosso próximo boss do jogo, que é aquele soldado bárbaro que a gente mata antes do God of War 1. Inclusive, essa parte do jogo aqui também não faz o menor sentido, né, cara? Tipo, olha o jeito que o Kratos tá sendo arrastado, como se ele estivesse em cima de um skate. Como se tivesse rodinha no pé dele, tá ligado? Bom, vamos lá então. Essa luta, pra mim, ela é mais difícil do que a luta contra o Teseu, porque ela tem várias fases e esse bicho dá um dano do caramba também. O lado positivo dessa luta é que ela tem checkpoint no meio das fases, e isso deixa a luta bem mais fácil, na minha opinião. Se não fosse isso, essa aqui seria facilmente uma das lutas mais complexas do jogo. Eu levei um bom tempinho pra conseguir matar ele, e assim que você mata, você libera a arma mais poderosa desse jogo, o Martelo do Bárbaro, que é equivalente a Blade of Artemis do God of War 1. Ela é menos versátil, porém ela dá muito mais dano do que a espada de Atena. Só que eu não vou usar muito esse martelo nessa run não, porque pelo que eu fiquei sabendo, ele faz os inimigos droparem um pouco menos de orb. Eu não tenho certeza dessa informação, mas só pra garantir, eu vou usar só quando eu precisar muito. Aí depois você vai andando por esse caminho, até que aparecem umas espécies de javali, você mata até chegar no Templo da Medusa. E andando aqui pro lado, você consegue o seu primeiro baú de orb desse lugar, e graças a isso eu consegui a quantidade suficiente de orb que eu precisava pra mandar minha espada pro level 3. Agora ela tá bem mais forte. Depois a gente vai até esse NPC que tá todo jogado no chão, pega uma chave que tá no corpo dele, mata esses inimigos, depois volta lá pro começo, mata esses esqueletos, usa a chave nessa porta até chegar nessa parte onde esses anão desgraçado começa a chamar um monte de ciclope. Essa parte é muito chata porque pode vir ciclope infinito nessa parte. Eu não testei se eles davam orb infinito também porque eu tava sem paciência. Depois você entra nesse lugar e quebrando essa caixa você consegue mais um baú de orb, e vindo aqui pro fundo você consegue achar outro baú de orb do lado de um baú de magia. Aí depois eu passei por aquela parte dos mosquitos, fui me pendurando até chegar na cordinha, né, que você tem que derrotar os inimigos, e aqui tem outro baú de orb. Aí depois você vai lá, faz um parkourzinho, derruba esses vagabundos da coluna, e aqui do lado também tem outro baú de orb escondido. E se você for andando aqui agora, é muito importante que você tenha magia pra gastar, porque você só vai conseguir o próximo baú se você conseguir usar o arco pra poder estourar aquela parede ali. Aí do lado desse baú de olho tem um baúzinho de orb pra você abrir. Aí você faz o puzzle do cadáver, que você tem que botar o cadáver no rio, até que você chega nessa parte onde você tem que ficar rodando essas alavancas até chegar nesse mini boss que é o Minotauro de Pedra. E aí matando ele você consegue acesso a essa parede que vai te levar pra essa corda, e depois de você passar dessa corda você pode parar o tempo pra conseguir andar em cima dessa roda que tava muito rápida. E aqui, meus amigos, tem um dos baús de orbes mais escondidos do jogo. Eu nem sabia da existência dele, eu fui descobrir esses dias. Você tem que agarrar nessa parte que nem parece que é uma parte agarrável, né? Por isso que ele é tão escondido, e você vai andando aqui até que você chega nesse buraco e ele se encontra aqui. Inclusive ele é um dos baús que tem mais orbes aqui no começo do jogo, então é muito bom você pegar ele. Aí depois eu fui lá e passei por aquele corredor da Medusa até que eu consegui pegar aquela caixa, e aí juntando essas duas caixas o Kratos consegue fazer um peso pro templo ficar um pouquinho inclinado. Aí ele vai e joga ele dentro do rio pra fazer meio que uma ponte pra ele chegar nessa caverna.
Você já reparou que o jeito que o Kratos faz os caminhos dele nesse jogo é completamente insano? Aqui no fundo dessa caverna você consegue encontrar um baú de orb e vindo aqui pra cá você vai ter uma das boss fights mais legais do jogo. E não é pela boss fight em si, sim pelo que ela te dá como recompensa. Você consegue desbloquear a mecânica mais foda de todas, o parry. Você consegue dar parry não só em ataques normais, mas com ataques de magia também. Isso permite com que você consiga refletir o poder da Medusa e petrificar ela, o que era impossível de fazer no God of War 1, porque como eu falei no vídeo passado, se você tentar usar o poder da Medusa na Medusa, ela não fica petrificada. Mas nesse jogo ela fica. Obrigado, Santa Mônica, por ter me escutado. Com esse poder, você pode fazer um backtrackzinho aqui, pegar uma pena e um olho, que inclusive vai te dar mais um upgradezinho de vida. E agora a gente vai pra próxima parte, que você tem que quebrar essa porta usando o parry da Medusa. E aqui dentro você encontra os famosos soldados de Ares que estão petrificados. Ou seja, a Medusa está próxima. Tanto que quando a gente desce a escada, ela fala com a gente. É, cara, a Medusa nesse jogo é definitivamente um boss, diferente do God of War 1, né, que ela é só um inimigo comum, tanto que ela aparece várias vezes depois. Aí depois que você passa por essa sala cheia de inimigos, você pode vir aqui e pegar um baú de orb, aí descendo aqui na alavanca tem outro baú de orb, e quebrando essa parede tem um baú com uma pena, que te dá o seu segundo upgrade de magia, que vai ser muito importante pra gente conseguir orb, já que daqui a pouco a gente vai conseguir o poder da Medusa, que é logo aqui na frente. Você só tem que subir aqui, matar esses inimigos, passar por essas armadilhas e pular dentro da arena dela. E aqui é definitivamente uma boss fight, até porque ela tem várias fases. E eu acho todas muito fáceis, cara. A mais dificilzinha é a última, porque ela fica meio loucona. Aí a gente arranca a cabeça dela, e eu tenho a impressão que esse poder da Medusa aqui é um pouco mais forte do que o do God of War 1, eu não tenho certeza. Mas enfim, aqui a gente aproveita pra matar todos esses inimigos petrificados, porque como eu já falei, dessa forma eles dropam mais orb. E agora a gente vai pra aquela parte onde a gente tem que nadar e ficar rodando essas manivelas pra esses pilares subir. E aqui nessa escada você consegue encontrar 2 baús de orb, e no final dessa fase você consegue encontrar mais um baúzinho de orb. E aí a gente vai pra aquela parte onde a gente tem que ficar matando esses cachorros, porque senão o teto vai esmagar a gente. Aí depois dessa parte você vai se equilibrando por aqui, tem essa cordinha que você pode subir nela, e aqui em cima tem outro baú de orb. E agora você tem que matar outro daqueles minotauros de pedra pra que você possa chegar nessa parte onde tá cheio de esqueleto. E passando dessa parte você tem acesso à escada, e aí você volta pra aquela parte onde você enfrentou aqueles ciclopes. E aqui tem uma das partes mais prazerosas do jogo, que é quando você abre esse baú, e esse baú te dá uma quantidade de orb absurda. Esse baú, cara, ele é tão foda que ele aparece na cutscene antes do Bárbaro vir te pegar. Então se você é um cara que repara bastante nas coisas, você voltou aqui pra pegar ele. Esse baú é um presente de orb da Gaia, até onde eu entendi. Algumas pessoas já me falaram que aquelas orbes que você perde no começo são contabilizadas dentro desse baú, e elas voltam todas pra você. Só que eu não achei nada comprovando isso, então assim, foda-se. E graças a esse baú eu consegui mandar minha espada pro level 4. Aí depois disso eu fui lá na porta e quebrei ela com o parry, e aí a gente foi pra essa próxima parte do jogo, onde aparecem vários inimigos, e aqui em cima você consegue abrir 2 baúzinhos de orb, até que você chega na parte onde aparecem os inimigos mais insuportáveis desse jogo, que é a versão mais forte daqueles inimigos que entram no chão, porque esses aqui eles conseguem atacar de longe também, eles dão um dano absurdo, cara. Eu odeio esses inimigos com todas as minhas forças, então foi uma chatice matar eles, ainda bem que eu tinha o poder da Medusa pra me ajudar. Aí depois você vai pra essa parte onde esse cara começa a invocar um monte de minotauro pra você matar, e se você não mata ele, ele fica invocando infinito, é muito chato. Aí depois você tem que aliar essas 2 estátuas, e aqui em cima você consegue mais um baúzinho de orb, e aí subindo aqui você dá de cara com mais alguns inimigos, e depois você desce e você encontra 2 sátiros, que se não fosse o poder da Medusa eu ia ter um trabalhão pra matar eles, porque eles são chatos demais. E aqui também você consegue pegar mais um baúzinho de orb, e aí com essa caixa que você pega aqui, você consegue acessar o próximo cenário, que é essa parte onde você tem que pressionar essa placa de pressão, que ela vai fazer esses galhos se formarem até as ilhas, aí você para o tempo pra conseguir acessar elas, até você chegar na sua próxima boss fight, que é contra esse cara aí que fica invisível, que é uma boss fight bem tranquilinha na minha opinião, eu não tive muita dificuldade pra derrotar esse cara não. E antes de sair desse lugar, você pode pegar uma quantidade de orb absurda, usando uma coisa que tá escondida no jogo, e é escondida mesmo, porque você tem que voltar naquela área onde você aperta as placas de pressão, e tem que apertar R1 em 3 lugares específicos, que é aqui, aqui e pra finalizar
pousar nessa ilhazinha. E quando você faz isso, você ganha uma porrada de orb por algum motivo. E no céu aparece aquela frase que ficou famosa depois que o Oppenheimer falou, né? Now I become death, the destroyer of worlds. Depois a gente vai lá, coloca o escudo na estátua e tampa os 2 olhos dela pra desbloquear esse campo de energia. E a gente pode ir pro próximo cenário do jogo, aonde a gente finalmente consegue acesso à arma mais inútil desse jogo, que é a lança. E o motivo dela ser inútil é muito simples. No God of War 2 você tem 3 armas: as lâminas de Atenas, o martelo do bárbaro e essa lança. As lâminas de Atenas servem pra ser uma arma versátil que você consegue se manter relativamente seguro enquanto você ataca, até porque você pode defender no meio de um golpe, por exemplo. Você pode cancelar a animação. Você consegue dar 15 a 20 de dano por hit. Já o martelo do bárbaro você consegue dar de 60 a 90 de dano por hit. A lança ela serve pra ser um intermédio entre essas duas coisas, ou seja, você consegue atacar rápido enquanto você dá um dano alto. Na teoria isso parece ser uma coisa muito boa, só que na prática isso simplesmente não funciona, porque ela só dá 5 de dano a mais do que a espada de Atenas, ou seja, ela não serve como uma arma boa de dano bruto, e também ela perde no DPS, ou seja, o dano por segundo da espada de Atenas é muito maior do que o dela. Então não tem uma situação que vale a pena usar ela. Ou você usa a lâmina de Atenas, ou você usa o martelo do bárbaro para fazer explosão de dano. Na minha opinião, o martelo do bárbaro é mais roubado do que essas outras duas. Essa lança só veio para dificultar esse desafio, porque querendo ou não, eu vou ter que upar ela, já que o nosso desafio é upar todas as armas. Por isso que eu odeio ela. E aqui nesse lugar você pode fazer esse esquema para poder parar o tempo e conseguir pegar esse baú de orb que tá dentro desse lugar. E agora é a hora que a gente brinca de Homem-Aranha com o Kratos, que é aquela parte que ele sai pendurando nessas colunas e tudo começa a cair. Eu lembro que a primeira vez que eu tava jogando esse jogo eu achei o Kratos muito foda, porque ele simplesmente sabia a hora exata de pular antes do negócio quebrar, e no final ele termina farmando aura, metendo um soco na coluna e caindo certinho na caverna. Essa parte é muito legal, cara. Muito obrigado, Santa Mônica, por fazer isso. Aí depois a gente passa por essas duas áreas que tá lotada de inimigo, até que a gente finalmente chega no Ícaro, que dá uma das melhores mecânicas desse jogo, que são as asas dele. Até hoje eu não entendo como que o Kratos conseguiu colocar essas asas nele, não faz o menor sentido. Ele arrancou das costas do Ícaro e injetou nas dele. O maluco é um cirurgião muito brabo. Então a gente vai lá e chega no Atlas voando. Ah, e outra coisa que não faz sentido, cara. Essa asa do Kratos aqui, você não consegue voar pra sempre com ela. Tem um momento que ela simplesmente para de funcionar. Só que em determinados momentos do jogo, o Kratos consegue voar o quanto ele quer com ela. Eu não entendo isso. Parece que nerfaram ela pra gameplay não ficar extremamente roubada. Aí você entra dentro do ouvido do Atlas. Eu não tenho certeza se é o ouvido dele, mas aqui dentro você luta contra esses inimigos. Aí depois dessa luta você pode subir aqui em cima, que vai ter um baúzinho de orb. Ah, e do lado tem um baú com uma pena que vai fazer sua magia ser upada mais uma vez. Aí depois você arrasta essa caixa até que você entra nessa boss fight contra esse Minotauro que tá dentro do Atlas. Eu não sei como é que esse cara não se incomoda com isso. Enfim, depois dessa luta você pode usar esse pedaço que ele deixa pra você subir aqui e pegar mais 2 baúzinhos de orbs que estão escondidos aqui. Muito bom. Aí depois você passa por esse riozinho de lava em cima dessa pedra, até que você chega nessa parte que tem um baúzinho de orb escondido dentro dessa parede. Aí depois você chega na parte dos mosquitos que sai da parede. Você tem que destruir isso, senão saem mosquitos infinitos da parede, o que é um saco. Depois você vai escalando pelo teto até que você consegue encontrar uma espécie de pedra pontuda. Aí você quebra e tem acesso a mais um baúzinho de orb. Aí a gente volta para aquele riozinho de lava e agora a gente consegue passar por aqui, porque a gente desbloqueou esse lugar onde ele joga uma espécie de vapor. E a gente cai em cima dessa plataforma onde a gente tem que puxar essa alavanca enquanto vem um monte de inimigo tentar matar a gente. Aí depois a gente pula aqui e pega essa correntinha que leva a gente diretamente para um baúzinho de orb que tá do lado de um baú de vida. Inclusive, até hoje eu não entendo como que o Kratos faz pra pendurar nessas correntes, nessas cordas, sem deixar a mão dele queimada ou machucada. Aí você vai subir nessa parede, você encontra uns inimigos, encontra umas pedras que você tem que quebrar, tem que tomar cuidado porque senão você pode morrer nessa parte. Até que você chega naquela parte que você tem que empilhar 2 pedrinhas. E aqui tem o último baú de orb dessa região aqui do Atlas, que é escalando aqui a parede, você vem aqui do lado e você encontra ele. Olha só que coisa deliciosa, esse baú dá bastante orb. Aí depois você tem que ir escalando nessa espécie de minigame, você tem que ir trocando de parede pra essas pedras não acertarem você, porque elas dão bastante dano, você pode acabar morrendo nessa parte. Então você vai subindo bem devagarzinho até que você chega no topo e tem que quebrar essas correntes que estão aprisionando a mão do Atlas. E aí tem toda aquela cutscene do Atlas achando que a gente é vilão e tenta esmagar a gente, só que o Kratos tem uma força infinita e consegue não ser esmagado por um titã 1 milhão de vezes maior do que ele. Cara, sinceramente eu nunca entendi isso, mas beleza. E aí o Atlas dá pra gente o Atlas Quake, que é um dos meus poderes favoritos desse jogo, que ele é equivalente ao
Poseidon Rage do God of War 1. Ele dá um ataque em área muito bom e dá um dano excelente. Mas nessa parte é óbvio que eu preferi usar o poder da Medusa pra matar geral, até porque eu sei que ele dá bem mais orb. E aí depois disso o Atlas entende que a gente tá do lado dele e ajuda a gente a chegar na superfície de novo, simplesmente empurrando a gente até lá. E aí quando eu cheguei lá eu usei todas as orbes que eu tinha pra colocar o poder do Atlas no máximo. Só que quando eu fiz isso, eu fiquei com um pouco de medo porque eu percebi uma coisa. Puta merda, eu acho que não vai dar, mano. Ainda falta esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. O Atlas Quake é o único que tá no máximo. Eu não vou conseguir nem fudendo, velho. Aí saindo aqui do Atlas, você consegue pegar mais um baú de orbe. Aí depois você chega na porta do Templo das Irmãs do Destino. Mentira, eu não sei se esse é o nome desse lugar, mas enfim. Você tem que matar esses caras aí que chamam Ciclopes de novo. Esses inimigos são muito chatos. Aí você entra dentro desse lugar onde começa a aparecer um monte de armadilha e aqueles mosquitos gosmentos que te prendem no chão se você não ficar esperto. Aí depois você tem que pegar essa pedra pra parar esse mecanismo, né? Você coloca a pedra ali e tudo para de girar. E nessa parte tem 4 baús de orbes pra você pegar. Então é bom você pegar todos, no caso eu, né? Não sei porque eu tô falando você, sendo que sou eu que tô jogando, eu sou burro. Aí aqui na frente tem mais um baúzinho de orbe, cara. Aí depois a gente finalmente chega na parte da frente do templo, né? A parte principal. E aqui a gente tem que parar o tempo pra poder passar nessa armadilha de fogo, que se a gente não parar ela vai queimar a gente. Na verdade ela não queima, ela só dá dano e a gente morre instantaneamente. E do lado da armadilha já tem um baúzinho de orbe escondido aqui também. Aí depois a gente entra dentro desse lugar onde a gente tem que liberar esse vaporzinho pra poder passar voando por cima da porta, até que aparece alguns inimigos. Depois a gente abre essa porta, leva essa caixa até o tradutor pra gente poder substituir ele pela caixa, né? A gente vai colocar a caixa como peso aqui em cima dessa placa de pressão pra porta se manter aberta. E aqui, meus amigos, é simplesmente uma das partes mais difíceis do jogo, se não a mais difícil, né? Que é proteger esse maldito desse tradutor. Essa parte é tão difícil quanto os clones do Kratos do God of War 1 e o motivo é o mesmo, você tem que proteger um NPC e esses NPCs são muito frágeis, diferente de você, né? Qualquer hit que eles tomam, eles perdem muita vida, principalmente pelo fato de eu estar jogando no modo mais difícil do jogo também. E alguns vão até argumentar falando que essa parte aqui é até mais difícil, porque no God of War 1 dava pra você beijar a sua esposa e ela recuperava a vida. E aqui no 2 o Kratos não beija o tradutor. Não que essa seja uma coisa muito interessante pra ele fazer, né, mas ajudaria um pouco. Mas enfim, cara, eu levei um tempão pra passar dessa parte. E quando eu finalmente passo, o Kratos faz o maluco ler o negócio e em seguida mata ele na minha frente. É, eu passei cerca de 1 hora protegendo ele por Kratos ir e matar ele em menos de 5 segundos. Aí depois a gente vai pra essa parte onde aparece uma porrada de inimigos junto com essas armadilhas do caramba. E logo depois dessa parte aparece esse baúzinho de orbe que você pode pegar. E entrando nessa sala onde tem várias estátuas dos deuses, tem 2 baúzinhos de orbe. E aqui na frente também, né, quando o Kratos vai se equilibrando, você consegue encontrar mais 2 baúzinhos de orbe. Até que a gente chega nessa parte onde a gente tem que matar essas mulheres que cantam de novo pra essa porta poder abrir. É a segunda vez que os caras fazem isso. Eu não sei por que os caras usam essas minas pra poder abrir porta. Fizeram isso no God of War 1 na parte do deserto também. Eu nunca entendi, mas tudo bem. Aí depois disso a gente vai nadando por esse rio todo vermelho, até que a gente chega naquela parte do gelo. E aqui atrás já tem 2 baúzinhos de orbe pra você pegar. E essa parte do gelo é muito boa, cara, porque tem várias portas que você pode derreter. Elas estão congeladas, mas você pode usar a cabeça da Fênix pra cuspir fogo nelas. E aqui você consegue encontrar mais 4 baúzinhos de orbe. Inclusive aqui eu aproveito pra colocar minha segunda ferramenta no máximo, que é a Medusa. Aí você pode estar pensando agora, pô, Lux, mas esse final tá dando muito baú de orbe, isso aí não tá desbalanceado, não? É, na verdade não, cara, porque ainda falta muita orbe pra eu colocar minhas ferramentas no máximo e se for possível, eu quero mais baú ainda. Aí depois disso eu fui pra aquela parte onde você tem que destruir o casulo desses mosquitos pra poder levar essa plataforma pra cima pra poder chegar na parte das bestas, que é uma das partes mais difíceis do jogo também, aonde aparece essa besta adulta e ela começa a cuspir filhotes e se você não matar esses filhotes a tempo, ele também se transforma em bestas adultas, o que torna essa batalha bem difícil. E aqui também não spawna só besta, também spawna aqueles caras com armadura, chato pra caramba, mas aqui o segredo pra você vencer essa batalha é focar as bestas primeiro e depois você mata eles, e foi exatamente isso que eu fiz pra poder vencer. Inclusive nessa próxima parte aqui agora você consegue 5 baús de orbes de uma vez só. Os caras podiam ter colocado isso mais cedo no jogo, né, mano? Eu ia ficar muito mais feliz. Depois a gente pega essa estátua pra poder parar o tempo. E se você voltar aqui atrás, enquanto o tempo tá parado, aparece mais um daqueles baús presentes da Gaia. E abrindo ele, você ganha vida máxima. Depois a gente usa a estátua de novo, porque o tradutor quer se matar e a gente não pode deixar. Então a gente volta no tempo e depois desacelera ele e pega o tradutor, faz ele ler o negócio e sacrifica ele. Abre essa porta, libera esse vapor pra poder chegar no teto. Aqui tem mais um baú de orbe escondido.
Depois a gente desce esse elevador girando essa manivela até que a gente volta pro centro do templo. Aí aparece 3 ciclopes pra você matar. Depois a gente abre essa porta e vai pra uma das partes que mais te deixam ansioso nesse jogo, que é essa parte onde esse teto com espinhos vai descendo e você tem que conseguir descer mais rápido, puxando essa corrente gigante pra baixo enquanto aparece esses esqueletos pra te atrapalhar. Depois dessa parte aqui do lado aparece mais 2 baús de orbe. Depois passa por uma cordinha, mata esses inimigos aqui, sobe na parede de novo. Aqui atrás tem outro baú de orbe escondido. Depois mata os inimigos aqui no chão, usa o arco do tifão pra poder abrir essa parede. E aqui dentro tem outro baú de orbe e mais um daqueles baús presentes da Gaia também. Só que ao invés de aumentar a vida máxima, isso aqui aumenta a magia máxima. Aqui do lado você pode quebrar essa parede que tem uma alavanca escondida que tira completamente essas armadilhas. E voando por aqui você encontra mais um baú de orbe. E chegando aqui na parte central dessa área você pode subir nessa escada que tem outro baú de orbe no final dela. Depois a gente vai para aquela sala dos espinhos, mata esses 2 inimigos, pega esses 2 baús de orbe, passa por essa porta, depois sobe nessa parede e tem mais 3 baús de orbe escondido aqui. E nessa parte agora onde você tem que levar a estátua lá na frente tem 3 baús de orbe, mas eu prefiro pegar eles depois de passar por essa parte. Então eu levo a estátua lá na frente, passo pela porta e depois volto nessa sala. E agora não tem mais nenhum inimigo pra me atrapalhar. Aí eu pego os 3. Aí depois eu posiciono aquele vaso ali e antes de puxar a alavanca aparecem os inimigos que você tem que matar. Matei todo mundo rapidão, puxei a alavanca e aí a Fênix surge, né? Tem toda aquela cutscene feia pra caramba porque é nativa do PS2. E aqui nessa parte da lava eu consegui mandar a minha espada pro nível máximo e também consegui mandar o Chronos Rage pro nível 2 e depois pro nível 3, que também é o nível máximo. Bom, depois daquela cutscene surge esses vaporzinhos que você pode usar pra subir nessa outra escada. Aqui vai aparecer mais alguns inimigos, aqui na frente vai ter mais 2 baús de orbe. Depois a gente puxa essa alavanca, a gente sai lá na frente do templo de novo, coloca aquele diamante que nós pegou naquele cadáver na boca desse velho, como se fosse uma chupeta. Depois entra dentro desse lugar, pega outro baúzinho de orbe, sobe essa corrente até você chegar nessa trombeta, você toca ela e a Fênix vai sair voando, vai se posicionar ali. Aí depois você sobe em cima desses pilares, abre essa porta, faz esse puzzlezinho aí da estátua. Aqui dentro dessa sala você vai encontrar mais um baúzinho de orbe também. Depois você sobe, aqui você vai encontrar uma manivela e girando ela você vai deixar os pilares na posição correta. E antes de você ir pra próxima boss fight, que é contra aquele soldado espartano, aqui atrás vai ter um baúzinho de orbe pra você pegar. E aí a gente vai lá no escuro, mata ele sem saber que é ele, aí o Kratos fica puto com o Zeus e começa a xingar o Zeus enquanto aquele Kraken aparece nas costas dele. E nessa parte eu acho engraçado que os botões de bater, eles viram o botão de gritar. Cada botão que você aperta, o Kratos solta uma fala diferente. Aí o Kraken pega a gente nos tentáculos dele, aí o Kratos ele tem um flashback. Na verdade eu não sei se é um flashback ou se é uma memória criada pela Gaia, porque essa aí é a esposa do Kratos, só que por algum motivo ela tá com a voz da Gaia. E aí a gente volta dessa lembrança, usa o poder de fogo pro Kraken soltar a gente e começa essa boss fight, que eu acho bem fácil na verdade, cara. O Kraken ele é um boss muito tranquilo de matar. Bom, aqui tudo que você tem que fazer é bater na cara dele até que ele simplesmente tenta te atacar com o tentáculo dele, aí ele deixa preso, você vai lá e corta o tentáculo dele no meio, você tem que fazer isso 2 vezes. Aí depois você derruba ele desses pilares que ele tá se agarrando e puxa essa alavanca e a ponte ela simplesmente empurra ele até a outra ilha e mata ele, porque provavelmente a ponte deve ter entrado na cabeça dele. Esse foi o jeito mais estranho de matar um boss em toda a saga God of War. Não foi nem o Kratos que matou, foi uma ponte, cara. E aqui nessa ilha, antes de você subir nas costas da Fênix, você pode pegar 2 baús de orbes que estão lotados de orbes. Olha só que delícia. Aí a gente sobe em cima das costas dessa ave, ela leva a gente diretamente pro templo das Irmãs do Destino, e agora é realmente o templo delas. E aqui dentro dessa sala tem 6 baús de orbes pra você pegar, lotado de orbe. Parece que os caras realmente quiseram aumentar o número de orbe que você recebe no final pra aumentar a chance de você conseguir upar tudo. Aí você faz aquele esquema de parar o tempo pra fazer com que os 2 sinos sejam tocados ao mesmo tempo, porque daí a cara da estátua é rachada, aí você usa essa parada pra poder quebrar a cara dela. Entra aqui dentro e aqui tem mais 2 baúzinhos de orbe pra você pegar, até que você vai pra uma das boss fights mais legais desse jogo, que é contra as Irmãs do Destino. E essa boss fight é legal por um motivo muito específico. A gente volta pro God of War 1 naquela parte da espada que o Kratos pega pra poder matar o Ares, e a gente tem que meio que salvar o nosso eu do passado enquanto essa Irmã do Destino tenta quebrar a espada. É muito legal essa parte, cara. Aí no final da
luta, o Kratos prende as duas irmãs do destino dentro de um espelho e depois quebra o espelho, ou seja, elas foram completamente obliteradas pelo fantasma de Esparta. Aí aqui na frente tem dois baúzinhos escondidos debaixo d'água, e eles estão bem escondidos mesmo, estão embaixo da ponte. E logo depois de pegar eles, eu percebi que eu tava com 19 mil orbes, então eu fui upar algumas ferramentas. Eu upei o martelo pro nível 2, depois eu upei o arco do tifão pro nível 2 e a lança pro nível 2. Eu não tinha upado eles até agora, só faltavam os 3 na verdade pra colocar tudo no máximo. Aí depois você sobe essa parede e aqui nessa parte você consegue 4 baús de orbes. E agora a gente vai em direção ao último baú de orbe desse jogo e também a última irmã do destino. Mas antes de chegar até eles, a gente precisa passar por uma das partes mais difíceis desse jogo, que é o corredor da morte, aonde o jogo resolve colocar todos os inimigos que a gente já enfrentou nesse lugar. E assim, cara, essa parte aqui ela é muito difícil, então eu tive que apelar e usar o martelo do bárbaro pra conseguir matar todos os inimigos. E eu nem sabia que ele ficava ainda mais roubado quando você usava ele junto com o poder de fogo. O Kratos praticamente fica sem tomar dano e você consegue dar muito mais dano também. É um absurdo, você vira tipo um deus. Depois disso a gente abre essa porta, passa por essas armadilhas, faz a mão dela ficar atordoada pra você conseguir escalar aqui no teto e depois pegar essa cordinha pra ir pro próximo andar. E aqui nesse andar é que se encontra o último baú de orbe do jogo. E pra você poder pegar ele, você tem que puxar essa alavanca e essa parte vai abrir. Aí você atordoa a mão dela, entra aqui embaixo e abre esse baú. Aí depois você puxa a alavanca pra poder prender a mão dela ali e pronto, você pegou o último baú de orbe desse jogo. Aí depois você tem que arrastar esse negócio pontudo até a mão dela. Aí você bate na mão dela, ela vai acabar enfiando a mão dela nesse negócio, o que vai dar acesso ao terceiro e último andar, que é a boss fight contra ela de fato, que é ridiculamente fácil porque você consegue parar o tempo durante essa luta e ela não consegue fazer nada. Aí você vai lá e sobe aqui no teto pra poder tirar esse negócio que tá atrapalhando você. Aí você puxa a alavanca até que vem essa espécie de âncora e você enfia isso na cabeça dela e você matou a última irmã do destino. E logo após essa boss fight eu percebi que eu tava com 18 mil orbes, então eu aproveitei pra colocar o martelo do bárbaro no nível máximo. Agora só faltava o arco do tifão e aquela lança do destino. Aí a gente vai, sobe lá em cima, puxa essa alavanca que ela dá acesso a essas cordas que vão possibilitar com que a gente possa voltar no tempo. E aí a gente desce lá de novo e fica puxando essas cordas até a gente voltar naquele momento em que o Zeus trai a gente e enfia a Blade of Olympus na nossa barriga. E aqui fica o questionamento, cara, por que o Kratos não voltou um pouquinho antes dele morrer pro Zeus? Aí ele convencia ele mesmo que o Zeus era um traidor, e aí no God of War 3 você teria ele mais um clone dele pra ajudar a destruir todo o Olimpo. Na verdade eu acho que a luta já acabaria aqui no final, porque a Athena não ia conseguir parar 2 Kratos. Bom, cara, essa boss fight aqui contra o Zeus ela é bem difícil, mas ela não se compara com as partes mais difíceis desse jogo, como o corredor da morte ou a parte que você tem que proteger o tradutor, então é bem de boa. Aqui primeiramente você precisa usar essas minas que canta pra poder dar dano nele, aí você enfia a espada na mão dele, ele fica pequenininho, ele fica do seu tamanho na verdade, aí você vai batendo nele até que uma hora ele fica atordoado, aí você pega essa coluna e taca nas costas dele, aí depois você faz a mesma coisa, só que dessa vez você joga um pedaço de pedra gigantesco em cima dele, aí ele fica puto, resolve apelar e fica gigante de novo e tá com um raio na sua cabeça que aparentemente o Kratos não conseguiu aguentar. Aí ele vai lá e mente pro Zeus, ele fala que desistiu e que quer ser morto pelas mãos dele. Eu não sei como é que o Zeus caiu nisso, mano, ele é muito burro, velho. E aí na hora que ele vai dar espadada no Kratos, o Kratos usa o parry pra poder parar, e aí ele vai lá e prende a mão do Zeus com as espadas, com as lâminas de Athena, e depois enfia a Blade of Olympus no peito do Zeus. Aí a desgraçada da Athena aparece pra poder atrás. Na verdade ela não é desgraçada não, né, mano, é graças a ela que saiu o terceiro jogo, então valeu, Athena. Se não fosse por você, a gente não teria God of War 3 e nem os outros God of War também. Ou teria, né? Ah, que se foda. Bom, e aí a Athena vai lá e se sacrifica pra poder salvar os Zeus, e aí o Kratos faz aquele discurso emocionante sobre destruir o Olimpo inteiro. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. E aqui o nosso desafio acabou. Essa boss fight contra os Zeus era o último momento do jogo que o Kratos recebia alguma orbe. Eu tava com a esperança de conseguir upar mais uma arma, mas eu esqueci que a quantidade de orbe que a boss fight final desse jogo dá nem se compara com o primeiro. O Ares te dá muito mais orbe. Enfim, colocamos todas as armas no máximo, exceto o arco e a lança, que ambas ficaram no nível 2 e ambas custariam
seriam 12.500 orbes pra upar. Ou seja, eu precisaria de mais 25.000 orbes pra conseguir upar essas duas agora. Mesmo pegando todos os baús de orbes do jogo, mesmo matando todos os inimigos e de uma forma otimizada pra dropar o máximo de orbes, não foi possível maximizar todas as ferramentas do Kratos até o nível máximo no modo mais difícil, sem usar nenhum tipo de glitch. Eu acredito que a Santa Mônica não fez esse modo de jogo pensando em dar a possibilidade dos players maximizarem tudo, diferente do God of War 1. 25.000 orbes não é pouca coisa e eu nem sei onde eu arrumaria isso. Mas enfim, se vocês quiserem que eu tente fazer isso no God of War 3, esse vídeo precisa bater 2.000 comentários. Sim, eu vou dobrar a meta de comentários, foda-se. Isso deu muito trabalho, então se você não comentar, eu não vou fazer. Eu vou voltar a jogar Flappy Bird ou qualquer outro jogo fácil. Enfim, eu sou o Lukes, o herói, e agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau. Inclusive, esse cara pegou meu vídeo inteiro, repostou no TikTok e pegou 1 milhão de views. Vai se fuder.